Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é: Você não se considera inteligente? Descubra como superar. Hoje estamos numa nova formação aqui em Jundiaí, minha querida Jundiaí, cidade dos cavalos. Estamos aqui com a equipe de Jundiaí. Agradeço a presença de todos. Então o pessoal vai se apresentar aqui. Olá, meu nome é Breno, eu sou membro da Rap Science há 15 anos, e eu tenho 15 anos. Então você nasceu aqui. Exato. Olá, meu nome é Andrea, eu sou membro da Rap Science há 22 anos. É isso aí. Olá, meu nome é Juliano, sou membro da Rap Science há 6 anos. É isso aí. Obrigado, pessoal, pela presença, e é uma felicidade muito grande estar aqui, gravando o primeiro Rapcast nosso aqui de Jundiaí. A gente extraiu esse tema do livro As Leis da Felicidade. A gente acredita que a questão do conhecimento seja um tópico bastante importante hoje, porque acaba gerando uma série de complexos nas pessoas, mas o Mestre Okawa, através do ensinamento, ele acaba solucionando esse problema da falta de inteligência ou das pessoas acharem que não são inteligentes, ou até mesmo acabar achando que nota na escola, formação acadêmica é segredo do sucesso. Na verdade não é. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro tópico é: você pode ser vencedor na batalha consigo mesmo. Cada qual tem um ponto de partida diferente, mas a avaliação se baseia na distância percorrida no curso da vida. É inevitável que o ponto de partida de cada um seja diferente, pois há diferenças individuais. Mas o que é avaliado na vida é quanto cada um se esforçou dentro das suas condições. É importante ver a vida dessa maneira. Você pode ser vencedor na batalha consigo mesmo. Neste mundo, muitos lastimam não ser inteligentes como os outros. Enquanto insistirem em se comparar com os demais, não serão vencedores. Ninguém consegue ser um vencedor se o único critério de avaliação for a comparação com os demais. Em vez disso, devemos ver a questão da inteligência como um problema interior de cada um e, ao examinar como éramos ao nascer, verificamos até que ponto conseguimos evoluir. O parâmetro deve ser, portanto, o índice de crescimento. Nessa batalha consigo mesmo, a batalha absoluta, todos têm a possibilidade de ser vitoriosos. Ok, obrigado, Déia. É isso que o Mestre Okawa comenta. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse ensinamento foi libertador para mim poder entender que na verdade a batalha é comigo, não é com mais ninguém. E essa palavra, taxa de crescimento, ela é muito interessante, porque a gente vê que hoje uma grande parte do sofrimento humano, e sofrimento que a gente fala é sofrimento de verdade mesmo, as pessoas sofrem muito por se compararem com as outras pessoas. Hoje o foco é o aspecto da inteligência, mas em outros aspectos da vida também, econômico, uma série de fatores. Sempre tem aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde, e sempre vai ser, porque sempre vai ter alguém com a grama mais verde. Mas na verdade não interessa o que os outros têm, o que interessa é o quanto a gente vai crescer em relação a nós mesmos. Isso é algo realmente libertador, principalmente no aspecto da inteligência também. E, por exemplo, você tem faculdade, a parte de graduação. Nem muitas pessoas vão para a faculdade e pode ser que haja uma comparação entre uma e outra por causa disso, ou mesmo dentro da escola, que nem a gente estava conversando agora. Pode parecer que quanto melhor a faculdade da pessoa, menos complexo de inferioridade ela tem, mas na verdade é o contrário. Quanto melhor a formação dela, mais complexo ela tem, porque se de 0 a 10 ela tira 9, alguém tirou 10, ela já se considera a pior pessoa do mundo. Você vê que isso é loucura, não tem sentido nenhum viver dessa maneira. O Breno, né, Breno? Você viu uma pesquisa de Harvard, não é? É. Como que é essa pesquisa? Tem uma pesquisa que a média, assim,
lá são alunos extremamente inteligentes, Sim. né? E, por exemplo, se um aluno tirou 10, mas o outro tirou 9,8, 9,7, nessa faixa as pessoas já se matam nessa faixa. Então você vê que a comparação é extremamente presente, né, Sim. em Harvard, né? Sim. Eu que só tiro 5, então, o que aconteceu comigo? Rapaz, eu tirava um 5, eu só tava rojão, velho. Lutava ali pro 5. Mas o mestre fala que aqueles que às vezes tirou 9,5 e fica assim, né? Igual o Breno falou, se cobra demais, né? Mas aí, ao longo do tempo, né? Ele é criança ainda, vamos dizer assim. Mas depois tem a parte de experiência de vida, né? Então talvez ele estude tanto, então isso não quer dizer que ele não saiu dali, né? Ele ficou só no estudo mesmo, só que a parte da experiência de vida ele não vai ter. Então para ele, talvez ele tenha mais dificuldade para, no caso, entrar no campo de trabalho, que vai se deparar com todo tipo de pessoas, né? As experiências mesmo, as diversidades. Então não é realmente só aquele que tira 10, que aí essa parte ele já vai ter um pouquinho, vai faltar um pouquinho, né? Então, por isso que tem que Tem um balanço, né? um balanço, um equilíbrio aí. E achar que só nota boa não é sinônimo de sucesso também, Sim. né? O mestre fala disso. Então eu que era bagunceiro, então tem uma... Não, porque é verdade, por exemplo, quando você... Não tô falando para as pessoas ser bagunceira, não é isso. Mas às vezes quando você tem uma socialização maior, é o que a Déia estava comentando, você conhece vários tipos de pessoas, mesmo quando você tem 10, 12, 15 anos. E você aprende muito com elas, né? Sim. Você começa a distinguir o bem do mal aí, Começa aí, né? Porque se você fica só estudando, acadêmico, não, A e B, hidrogênio e oxigênio. É bom também isso aí. Eu gosto, Isso aí né? é bom também. Mas você não tem essa noção, nossa, aquela pessoa, será que vai me prejudicar, né? Será que eu tenho que me afastar de um amigo que às vezes se perdeu nas drogas, né? Não tem como saber, né? Ou realmente não consegue suceder, às vezes faz bullying, enfim. Então você tem que ter um balanço mesmo, tanto acadêmico, tanto da verdade espiritual, né? Que todo mundo precisa, tanto da vida, né? Sim. É interessante essa questão dos alunos, né, se esforçarem para entrar nas universidades, né? E realmente o sofrimento que eles passam, né? Teve um exemplo de um amigo meu, né, próximo, que ele passou por essa dificuldade. Ele, na verdade, assim, ele estava tentando satisfazer o desejo dos pais, né? Só que não era aquilo que ele queria. E futuramente que ele foi descobrir isso, né? E durante esse processo ele sofreu, né? A gente acompanhou o sofrimento dele. Ele sofreu porque ele não conseguia passar, né? Na hora de fazer a prova, tipo, ele ficava muito nervoso. No né? vestibular, Então, você disse? Ele não conseguiu entrar na universidade que ele queria entrar. E aí ele teve muito sofrimento, né, na família, aconteceu muito sofrimento, né? Com a família também. E aí, depois que ele percebeu, né, que aquele não era o caminho que ele deveria seguir mesmo, né? Então, quando ele teve, né, esse estalo, que aí ele começou a mudar mesmo, né? E daí ele conseguiu superar esse sofrimento, mas porque ele estava tentando suprir os desejos dos pais, né? Não era o desejo dele entrar na faculdade X, digamos assim, né? E acontece bastante, ele foi um dos exemplos, né? Mas tem vários alunos que passam por esse tipo de sofrimento mesmo, né? Que às vezes nem é a escolha deles, né? Os pais que querem que eles façam, por exemplo, quero que meu filho faça medicina, digamos assim. E aí o filho se esforça pra fazer aquilo, mas não é aquilo que ele quer, né? E mais pra frente que ele vai descobrir isso, né? Então, isso também acontece, né? Esse tipo de sofrimento. Fazer o que realmente ele quer vai causar um sofrimento, vai causar um sofrimento. Porque acaba virando também aquela questão da comparação, porque às vezes os pais querem que o filho seja de um jeito, isso acontece mesmo, pra falar pros outros que o filho é um não sei o que, né? É advogado, é engenheiro. Teve um caso, você estava falando, eu lembrei, que eu estudava em Lorena, né? Tinha uma faculdade em Guaratinguetá, aí teve um caso de um cara que ele se formou em engenharia mecânica. Daí no dia ele era paraninfo, né? Daí ele subiu no púlpito e falou assim, ele pegou o diploma e falou assim, tá aqui pai, ó, o que você queria? Pegou e rasgou. Aí ele falou, agora eu vou fazer o que eu quero.
Falou isso na frente de todo mundo. Ele queria ser dentista. Só que o pai dele nunca deixou ele ser dentista. Aí ele pegou, olha o que ele fez. Ele ficou 4 anos na faculdade de engenharia por contra vontade. E aí ele falou, topa, é seu. Ele falou assim, esse diploma é seu, não é meu. Agora eu vou fazer o que eu quero. Então você vê essa questão da comparação, ou de você ter essa questão de status por meio acadêmico, ela é péssima, porque essa vontade de fazer alguma coisa é algo que Deus deu pra gente. É o Cantari que forneceu. E nos olhos dele não existe essa questão de qual faculdade é melhor, quem vai melhor não sei aonde. O que importa pra ele é aquela taxa de crescimento que a gente comentou. O quanto que a gente vai se desenvolver nas condições que a gente nasceu. Esse é o sucesso ou fracasso no final das contas. E também não ter aquela parte de porque eu não nasci em berço de ouro, eu não tive incentivo, meus pais não podiam, então eu não fui estudar por isso, né? É você que tem que decidir e pelo esforço, né? E realmente fazer o que gosta, igual o Ju falou, pra não ter o sofrimento. E mais tarde também, e pensar que se não deu pra fazer, não tem problema, você vai criar experiência, e não é porque você não fez uma faculdade, não fez, que você não pode estar aprendendo. Exato. Acho que sempre é tempo de começar também, né, de aprender mais tarde. Sim, tem várias maneiras de aprendizado, né? Não é só necessariamente um curso superior que vai trazer. Sim. Apesar que quem tem vontade de ser faculdade é bom também, mas não é isso que é o segredo do sucesso, né? Eu ouço muitas pessoas falando, na faculdade mesmo eu não aprendi tanto quanto fazer curso. Então, eu deve ter ouvido de mim já. Quanto, né? E fazer cursos. Hoje tem muitos cursos. Você tem acesso, né? Às vezes na faculdade ensina só um script, né? Não, o aluno, por exemplo, quem vai fazer pedagogia, o aluno é bonzinho. Aí você chega na classe, ele tá com uma carteira na sua cara. Aí você vai fazer. Mas tem dinheiro na carteira ou não? Não, carteira de estudante. Não me entenda mal. Só que aí ele é bonzinho mesmo, né? Só pra dizer, meu diploma tá aqui, né? Enfim. Eu acho que ainda mais em faculdades, né? Que envolve, né, ciências humanas, digamos assim, né? É muito complicado, né? Cada um age de uma forma diferente, né? Então, ninguém igual mesmo, né? É difícil. Então, você vai saber quando você vai lidar mesmo, né? Que nem psicologia, pedagogia, né? Esses tipos de universidades, né? Você vai aprendendo conforme você vai lidando com as pessoas, né? Você vai entendendo também, né? Aqui na Rap Science também a gente aprende muito, né? A questão de como conhecer, né? A mente humana, né? Como você trabalhar os relacionamentos, né? Pra melhorar os relacionamentos, como você conhecer a si mesmo principalmente. Acho que esse que é o segredo de tudo, né? Você se melhorando, aí você melhora tudo, né? Melhora também suas amizades, né? Você consegue ajudar as pessoas também. Então acho que isso que é o foco, assim, né? Sim. O estudo do ensinamento, a gente que pratica sabe, né, meu? A diferença que tem você poder estudar os livros do mestre, ver as palestras dele, é fora de série, meu. Eu trocaria tudo por isso. Pra mim não fazia nada na vida de estudo, só ficava estudando os livros dele mesmo, pra mim tava bom já. Porque é impressionante, né, como que o estudo da verdade te dá nortes, né, na vida. E no livro As Leis de Aço, o Mestre Okawa tem o capítulo 3, que fala a lei da ação e reação. Ele fala assim: se você tiver que comprar sofrimento enquanto jovem, vale a pena pagar pra sofrer enquanto você é jovem. Parece um absurdo falar uma coisa dessa. Como assim pagar pra sofrer? É melhor, porque é o que a Deia comentou. Porque daí quando você é mais jovem, você rala, aprende, e quando você tá mais maduro, você vai conseguir conquistar o que você quer. Eu lembro uma história era um treinador de kart. Ele falou, eu acho que eu já contei essa história, eu tô ficando velho, eu tô contando uma história várias vezes. Quando tinha um piloto novo, ele sempre dava o pior kart pro piloto, mas dava aquelas tranqueiras mesmo, e todo mundo ficava revoltado. Falou, o cara não tem experiência, não tem prática, por que você vai dar um kart ruim pra ele? Aí ele falou assim, primeiro eu dou uma pedra. Aí eu falo assim, faz suco dessa pedra. Enquanto ele não fizer suco de pedra, eu não vou dar a laranja. Mas na hora que ele fizer suco da pedra, eu dou a laranja pra ele. Porque se ele fez suco de pedra, a hora que eu der uma laranja, o cara vai voar abaixo.
E às vezes a vida é isso também. A gente fica só querendo laranja, laranja, laranja. Só que na verdade você tem que primeiro tirar o suco da pedra. E enquanto não tirar o suco da pedra, parece que é uma lei do universo. Você não vai mesmo ter a laranja. Precisa mesmo passar por esse período que passa sofrimento mesmo, sacrifício. Faz parte, né? E não é por isso que ninguém é pior do que ninguém. É a taxa de crescimento. É o quanto cada um cresce em relação a si ao longo da vida. Isso que é o ponto-chave. Uma das coisas que eu também estou em relação ao ambiente, né? A questão de, eu não tenho talento. Acho que você comentou, né? A questão do talento, né? Não nasci com talento X, né? Por isso eu não consigo tal emprego, gente, assim, não consigo me suceder em relação a isso, né? E é interessante que o mestre comenta para você se basear nessa vida atual, né? Para você não olhar, né, as experiências que você teve na vida anterior, né? Isso é uma bagagem que a gente vai trazendo ao longo das encarnações aqui na Terra. Mas o importante, né, no final das contas, vai ser realmente aquilo que você conseguiu, né, aprimorar nessa vida atual, né? Aquilo que você conseguiu desenvolver de acordo com os talentos que você já veio, né? Com as experiências que você já veio da vida anterior, né? Mas o que vai contar é a vida atual mesmo, né? Então, não se preocupar muito, né? Se, eu não sou tão inteligente quanto o Breno, por exemplo. Então, né, o esforço mesmo que é o importante, né? Se você tem um objetivo, né? Se você encontrou, né, sua missão, você se esforçar nesse sentido, que é esse que vai fazer com que você melhore, né? Se lapide cada vez mais, né? Sim. Acho que isso que é o foco. E acho que cada um tem seu ponto forte, né? Então, Sim, às vezes você não tem, que nem você falou, um talento de algum... e se acha inferior, mas você tem seu ponto forte também. Então, aí você trabalha naquele ponto forte e pode ajudar as outras pessoas também. Exatamente. Aí que entra o autoconhecimento, né? Sim. Quanto mais você se conhece, mais você sabe, né? Quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos, né? Isso é importante. É isso aí. Eu sei que meu ponto fraco é artes e tecnologia. Isso aí eu me conheço. E elétrica. Essa é uma descoberta recente aí. Parte elétrica realmente. Você vivendo e se conhecendo, né? Não sabia que a elétrica era tão ruim. Bom, é isso aí. A gente termina o primeiro tópico com os meus pontos fracos e a gente vai para o segundo tópico, que é: a vida também é uma escola. Em primeiro lugar, a leitura. Naturalmente, também se pode colher informações assistindo à televisão ou indo ao cinema, estudando romances ou ouvindo o que os outros dizem. Enfim, há diversos modos. Primeiro, pegue a questão que o está afligindo e procure as informações necessárias para fundamentar suas decisões. Se as obtiver, não cometerá erros. Enfim, é necessário conhecer os vários aspectos da vida, e quanto a isso, é possível que a leitura não lhe dê conhecimento suficiente. Você terá de conversar com as pessoas e assimilar suas experiências para compreender os diferentes aspectos da vida. É preciso conhecer também as vicissitudes da vida. A experiência pessoal tem seus limites, mas se você observar detidamente os seus amigos, pais, irmãos, parentes e conhecidos, terá muito o que estudar. É isso aí, é a famosa FV, a Faculdade da Vida. Nosso caderno de exercícios da vida. Sim. Então é interessante que o Mestre Cal comenta que não necessariamente só os livros vão trazer aprendizado pra gente. A observação do comportamento de outras pessoas também é um grande aprendizado. E é por isso que tem tanta gente diferente no mundo. Porque lá no mundo espiritual, como é lei da sintonia de vibrações, todo mundo é da mesma vibração, mesma sintonia. Então não tem muita gente diferente junto. Todo mundo pensa igual. Quem gosta de verde, todo mundo lá gosta de verde. Quem é ruim de elétrica, todo mundo junto. Não vai ter um cara que é bom lá. Só que você vem aqui nesse plano, você tem N tipo de pessoas. E num primeiro momento, quando a gente não conhece o ensinamento, é ruim, na verdade. Mesmo conhecendo é ruim de vez em quando, né? Porque é muita gente diferente, né? É muita maneira de pensar. Tem comportamentos que são ruins,
comportamentos são maléficos e a gente fica até às vezes revoltado com isso. Só que faz parte. Aí a gente pode aprender por observação das pessoas, das ações delas, dos comportamentos delas, e aprender. Isso é uma forma de conhecimento também. Sim, tem todos os tipos de pessoas. E assim, depois a gente, né, com os ensinamentos do Mestre Cal, a gente vai aprendendo que a gente não é... A gente tá aqui pra realmente aprender com elas. Imagina, seria muito chato se todos fossem iguais, né? Seria... Era mais fácil não Imagina, né? Então, seria muito chato. E também tem que sempre, eu lembro que você passava pra gente, que o mestre fala do professor às avessas, né? Então você aprende, nossa, essa pessoa age dessa maneira, não é legal e tal. Mas ele tá te ensinando o que você não deve fazer, né? O que você não gostaria, né, que fizesse pra você, então você acaba aprendendo. Então é o professor às avessas, né? Tem também o ensinamento do mestre, na verdade, é um espelho, né? Esse marcou Esse bastante. Esse é top, né? É verdade, isso nós sempre falamos isso aí, né? Nossa, esse é maravilhoso, né? Sim. Que você conseguir enxergar no outro aquilo que tá dentro de você, que você também não concorda com aquilo, mas não percebeu ainda, né? Que aquilo é algo negativo que tá dentro de você e você acaba vendo. O outro é um espelho, né, pra você, que acaba refletindo. E aí, nossa, quando você percebe isso, é maravilhoso, né? Então, o relacionamento, né? Através do relacionamento, realmente você consegue aprender muito, né? Acho que isso que é importante, né? Quando o seu tio, por exemplo, seu avô quer conversar sobre as experiências da vida dele, escute seu avô. Mas sério, que muitas vezes a gente não tem, né? Não tem muita paciência, né? De tentar escutar, mas você consegue aprender muita coisa com as histórias, né? Com a vivência de cada um, né? Isso é importante também, né? Esse é o lado bom, né? E o lado negativo, como vocês falaram, né? Que você, através do professor às avessas, e a verdade é um espelho, né? Acho que é um dos pontos que a gente consegue aprender bastante, né? Sobre nós mesmos também. E aprender sobre a vida, né? Sim. Porque quando a gente tá lidando com vários tipos de pessoas, a gente se conhece também. O Mestre Cal comenta no livro A Origem do Amor que a existência de outras pessoas é uma forma de autoconhecimento. Por exemplo, a gente pode achar que tem paciência. Falar, eu tenho paciência, mas você entra num local de trabalho, numa escola, que tem alguém que te enche muito o saco, que te dá muita raiva. Isso é autoconhecimento, porque você achava que tinha paciência, até você achar alguém que conseguiu tirar você do seu estado emocional calmo e tranquilo. E aí você acaba se conhecendo. Só que qual que é a nossa tendência? É culpar o outro, ou falar, julgar, condenar. Eu fiz isso durante muito tempo. Essa é uma das minhas piores tendências da alma. Tenho tentado corrigir. Só que algo que foi crucial para mim foi o livro As Leis de Bronze. Foi o último capítulo que o mestre fala que a nossa função não é julgar nem condenar ninguém. A nossa função é perdoar as pessoas e compreender elas. É muito forte isso. A minha função é essa. Quer dizer, na verdade é bom, porque é uma responsabilidade a menos que eu tenho, né? Não tenho que julgar ninguém mesmo, então um trabalho a menos na minha vida, né? Já tenho um monte, então agora você um a menos. Só que não é tão fácil isso, mas é algo necessário, porque a gente não veio aqui um para condenar o outro. Cada pessoa tá no seu ritmo. Ninguém precisa também se enfiar na vida do outro. Tem que ter uma distância saudável entre cada pessoa. Mas essa questão de encarar a vida como autoconhecimento é muito importante, senão a gente vai estar sempre estagnado. Fazendo um pouco de relação com outro tópico, né? Não é com oxigênio nem hidrogênio. Não é isso não. Que pena, hein? Vai ficar pra próxima. Esperava mais de você, Breno. Eu achei que era hidrogênio e oxigênio. É que o mestre fala no livro das Leis da Felicidade que os alunos assim que aproveitam mais a vida, né? Não somente na parte acadêmica, meio que fazem testes diários, né? Como se todo dia eles fossem testados, né? Tem aqueles alunos que trabalham, né? Fazem meio período, trabalham de tarde, estudam à noite ou vice-versa. Eles meio que são testados todos os dias. Só que aqueles que, por exemplo, eu tenho prova no final do mês. É uma prova, entende? Isso não é testado todo dia. Nossa,
Não, amanhã vamos ver como você vai estar no trabalho. Será que você vai estar melhor? Você aprendeu alguma coisa? Você trabalha em banco? Você aprendeu como lidar com uma pessoa difícil, né? Então é importante você ter essa perspectiva de... Não, todo dia é um teste. Todo dia... Hoje é um dia de prova mesmo. Em todos os sentidos, né? Como a gente lida com as pessoas, qual vai ser o nosso comportamento em adversidade, dificuldade. Então e sempre tem um teste novo, é impressionante, né? Nunca falta. Ainda mais quando trabalha com pessoas, né? Então, que nem em banco que ele falou, acho que, nossa, todos os tipos de pessoas, né? Quem é caixa de banco, imagina. É um bom... Um exercício pra É um bom exercício mesmo. Teve uma vez que eu tava... Tinha umas coisas quebradas aqui no templo. Aí eu fui consertar, eu fui numa loja, né? Adquirir umas peças e eu vi um exemplo... Foi interessante, na mesma cena eu vi um professor às avessas e um professor do que eu devia fazer. Um cara, ele comprou um material, acho que era um cano, e o vendedor entregou uma outra especificação para ele. Aí, ele ficou muito bravo com o vendedor, só por causa disso, começou a ficar muito exaltado. E esse vendedor, você via que ele era um cara experiente, ele se controlou e ele começou a responder com a voz baixa, assim, com calma. E aí, essa reação dele fez com que o cara ficasse envergonhado do que ele estava fazendo. Porque ele parecia um idiota. Parecia não, era mesmo, né? Um idiota gritando. Parecia e era, né? Não parecia porque era... Gritando sozinho. Porque se esse vendedor se exaltasse também, aí ia ficar igual para igual. Mas não, ele ficou calmo e ele era um vendedor muito experiente. Você vê pela cara dele que era uma pessoa que trabalhava há muito tempo. Ficou calmo, respondeu no mesmo tom de voz, o cara ficou envergonhado, ficou quieto e resolveu. Isso aí foi uma lição que eu tive. Que é o que o mestre Okawa fala, responda palavras ásperas com silêncio. Nesse caso, claro, ele não podia ficar em silêncio, mas a gente entende qual que é a reação apropriada. Ele não precisa ficar exaltado porque o cara gritou com ele. É uma autoproteção, de certa forma, se ele gritasse. Então isso você vê, ia piorar e não ia, né, resolver nada. Ia ficar mais... Ia criar uma briga aí. Sim. E o sentimento, o Breno falou de autoproteção, né? Esse sentimento é interessante também, né? Que o mestre comenta, né? Muitas vezes você acaba, né, fazendo algo maléfico para as pessoas, né? Principalmente no trabalho, né? Porque você está com esse sentimento de autoproteção, né? Alguma coisa está te ameaçando e inconscientemente você age de forma que prejudica aquela pessoa, só que você não percebe, né? E isso é um sentimento de autoproteção também. Então, você também identificar esse ponto e corrigir é importante, né? Porque aí você consegue não prejudicar os outros, né? Trabalhar, né? Levar amor para as pessoas, né? É uma forma de amor, né? Se conhecer, né? Porque você tá evitando uma briga, um sofrimento desnecessário para as pessoas, né? Sim. Seria uma forma de amor você aprender o estudo da verdade, né? Sim. É aquele ensinamento do Essência de Buda, que beneficia a si e beneficia o outro. Que você se melhorar, você se conhecer, você investir em você mesmo. É a melhor coisa que você pode fazer, para você e para o mundo. Pode parecer egoísmo. Até um certo ponto é egoísmo, mas se você continua e você tem essa mudança, você acaba sendo uma influência positiva para o mundo. Que nem esse vendedor, ele acabou sendo uma influência positiva para mim que estava lá. E a gente também, ao longo do nosso dia, acaba sendo uma influência positiva se a gente se beneficiar primeiro, né? Estudar, refletir, meditar, enfim. Passa a ter mais compreensão e ouvir mais, né? Também. Saber ouvir, né? E compreender. Sim. É o que sempre comento também nas palestras, né? O melhor presente é o meu melhor, né? Não se pode usar pra alguém, né? Que a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue, né? Então... e mudando a si mesmo, que daí as pessoas, elas se mudam, né? Elas vêm pelo seu exemplo, né? Sim. É o que o São Francisco dizia, a palavra guia e o exemplo arrasta. Então é isso, você se mudando, você não guia os outros, você arrasta os outros, né? Todo mundo vai querer fazer igual. A vida é simples, na verdade, né? Não é fácil, mas é simples, quando a gente tem a questão do conhecimento. É isso aí, pessoal. A gente encerra o primeiro podcast com a equipe de Jundiaí. Agradeço a presença de todos. Hoje a gente falou sobre você pode ser vencedor na batalha consigo mesmo e também que a vida também é uma escola. Agradeço a todos os ouvintes pela atenção e também ao pessoal de Jundiaí por estarem aqui pela gravação. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Agradecemos a todos os ouvintes. Bem. Isso aí, valeu. Muito obrigado.